Senhora presidente, caros colegas, existe uma diferença entre discutir e dialogar. Quem discute quer vencer. Quem dialoga quer construir. Vamos lá? Discutir. Quando eu vou discutir, eu quero vencer a discussão. E quando eu quero dialogar, eu quero construir. E você sabe qual a ferramenta en passant que tem... En passant é uma palavra meio complicada, mas escondida dentro do discutir é a hipocrisia. Estou aprendendo um pouco sobre isso. Eu não conhecia muito, não lidava muito com isso, mas estou começando a entender mais o sentido da palavra hipocrisia. Que é quando eu digo, mas depois digo que eu não quis dizer aquilo. E aí a gente fica tentando interpretar. Vamos dialogar. Dialogar para construir. A sociedade ali fora, garanto para vocês, não aguenta mais discussão. A sociedade, os empresários, os profissionais liberais, as pessoas, os cidadãos, não querem muito bate-boca, querem construção. E essa construção, posso dar como exemplo, muito obrigado, vereador Rafael, pelas suas palavras, muito obrigado. Nada é mais divergente aqui nessa casa do que o Zanquim com o PT. Nada é mais divergente. É água e vinho, o que mais pode ser mais diferente, mas mesmo assim, respeito demais as pessoas que estão aqui. Para mim, a diferença é em quem é mau caráter. Isso sim, esse eu tenho preconceito. O pilantra, o mau caráter, o bandido, esse eu tenho preconceito. Os demais, eu sou do Juventude, o vereador Felipe é do Caxias, temos divergências sanguíneas aqui, mas eu respeito ele e a mim também. Eu queria deixar desculpe falar como professor aqui, eu estou aqui para vereador, mas lembre-se, problema, proposta, solução. Eu ensinei isso durante 25 anos na universidade e 30 anos nas minhas consultorias. Quando um executivo vinha para uma reunião comigo para dizer as vendas caíram, perdemos o cliente, não temos mais produto, isso é o problema. Enxergar o problema já é uma virtude. Mas quando você fala só o problema, você vira que tem lá na colônia, a gente chama de porta-esquite. Porta-esquite é aquele garoto que anda com uma cariola para lá e para cá, levando estrume e esterco. Ou seja, só fala problema. Esse é o porta-esquite, me perdoe, presidente, a expressão. Então, sempre que você tiver um problema, sempre traga uma proposta. Não é a solução, proposta. A solução se constrói junto. Se eu tivesse solução para tudo, eu estaria bilionário. Me aponte uma pessoa que tem solução para tudo. Solução se constrói. E para construir solução, tem que ter diálogo. Então, venha sempre com uma proposta. Solução só é solução quando ela é exatamente do tamanho do problema. Senão, não é solução. Ninguém dá uma aspirina para câncer. Por isso, eu penso assim, o que é mais importante para Caxias? O passado ou o futuro? Temos aqui que respeitar o passado. Essa cidade foi construída por muitas mãos, por muitas cores, por muitas pessoas. Desde o Mansueto, o prefeito Mansueto de Castro Serafini Filho, que meu pai era fã dele, e tem tantos outros prefeitos, mesmo da esquerda ou da direita, eu tenho sincero respeito por essas pessoas. Vírgula ou ponto e vírgula. Agora para frente. Então, quais são as propostas que nós temos? Quais são as propostas? Vamos debater nessa casa, senhores e senhoras, propostas. Porque se eu sou do Juventude ou do Caxias, se eu sou da direita ou da esquerda, se eu sou negro ou branco, se eu sou gordo ou magro, isso não adianta nada. Isso não adianta nada. A sociedade está cansada disso. Vereador Fiuza. Obrigado, vereador Zanquim. Parabéns, mais uma vez, sempre nos auxiliando, nos dando uma contribuição de um intelecto à frente. Obrigado. E quando em outro momento eu falava, independente das nossas ideologias e diferenças partidárias, o meu receio, a minha preocupação é que no calor das discussões que daqui a pouco possa se avizinhar, que as pessoas começam a se desrespeitar. E a política é só um momento. Nós precisamos ter este equilíbrio. Por isso que eu, em um determinado momento, para concluir, eu falava o seguinte, que este processo eleitoral
independente dos postulantes que estarão à frente, Sim. eles vão ser muito cobrados por plano de governo. Uhum. Qual é o plano de governo, qual é a proposta que estes postulantes têm para Caxias do presente e do futuro? Perfeito. E os nossos eleitores, como o senhor mesmo falou, eles querem este equilíbrio e querem este avanço e querem alguém no equilíbrio para que realmente todos os entes da sociedade se sintam equilibrados. Muito obrigado. Obrigado. O senhor pediu a palavra. Vereador Rafael. Vereador Zanquim, com a sua fala eu reforço, né, aquilo que eu falei. De repente, se o senhor fosse candidato a prefeito, quem sabe o PDT poderia lhe apoiar. Né, porque o senhor é o que Caxias está precisando. Uma pessoa assim, transparente, calma, tranquila, vereador Zanquim. Obrigado. Sabe, quando o senhor falou dialogar, é construir. É construir pontes, vereador, não construir muros. E eu parabenizo o senhor, por exemplo, uma votação que talvez foi simbólica aqui na Câmara. O senhor não se ausentou do plenário para votar contra uma pessoa. É uma coisa tão natural que a gente votar a favor de uma homenagem, quase não teve quórum porque as pessoas saíram. Porque o cara acho que era do PT ou é de esquerda. Mas como assim? A gente vai criar muros na nossa cidade ou a gente vai criar pontes, construir com as pessoas que são diferentes da gente? Então o senhor está de parabéns. E quando o senhor falou em discutir que é vencer a qualquer custo, né? É isso que a gente não pode admitir. É criar uma bolha e colocar essas pessoas nessa bolha, o ódio nosso de cada dia. E é bem pelo contrário, vereador. Nós, enquanto servidores públicos da população, nós temos que levar uma outra forma de pensar, não alimentar esse ódio. Nós temos que levar propostas, né, de solução para as pessoas. Perfeito. Então, vereador, eu quero lhe dizer que o senhor realmente, né, tem esse compromisso com as pessoas. Né? A sua fala aqui corrobora isso. Obrigado. Bom, concluindo, vereador Scalco, não tenha medo do novo. Não do Partido Novo, mas do novo. Desculpe o trocadilho aqui. Não tenha medo do novo, foi ruim a frase, mas tudo bem. O meu primeiro emprego foi na Casa das Armas e o primeiro dia que eu entrei lá, eu não sabia a diferença de pólvora para espoleta. Era um horror. Uma calibre 12, revólver, não sabia nada. 3 anos me tornei um dos melhores vendedores da Casa das Armas e o senhor Flávio Cassina pode comprovar isso. Eu fui para o Banco Nacional e o primeiro dia que eu fui de jeans, tênis e camiseta. Em 8 meses me tornei gerente, com 18 anos de idade. Novato. Eu fui para a UX e o primeiro dia de aula, em março de 1997, eu tremia, não sabia o que falar e os giz caíam da mão. Eu era um novato. Me tornei o professor mais laureado do curso de economia 17 vezes para nível. Eu fui novato na consultoria. Minha primeira consultoria, eu fui arrumar gavetas numa empresa, num posto de gasolina. 30 anos eu ajudei a salvar mais de 500 empresas. E eu era um novato. Eu entrei na política exatamente 1 ano. Eu não sabia nem o que falar. Hoje eu tenho avaliação positiva em várias pontes. Então, eu ouvi uma palavra aqui, aventureiro. O senhor não é aventureiro, não. O senhor é um novato na vereança e na política para... Estamos políticos, não somos políticos, no caso nosso é a primeira vez, mas não tenha medo do novo. Em frente. Uma coisa que eu acho muito importante é que o senhor tem pessoas de peso por trás. Talvez literalmente, mas ou talvez nem tão literalmente, mas a palavra que foi falado aqui hoje, e eu não sei porque eu não visto o chapéu quando não é direcionado ao meu nome. Quando é jogado no ar, eu não sei, eu não consigo pescar. Mas aventureiro é uma pessoa que não sabe o que quer, não sabe para onde vai, pega uma mochila e sai a moda louco. Eu não vejo nenhum aqui, nenhum dos candidatos, ou pré-candidatos, né? Não posso falar candidato, né? Isso. As pessoas que estão aí, elas estão se preparando, estão trabalhando, estão se cercando de boas pessoas e as melhores propostas é que vão vencer. Obrigado, professor Zanquim. E eu me orgulho muito da turma toda que está junto conosco, né? Porque a gente é um grande grupo, um grande time. O senhor faz parte desse time, né? Como outras pessoas muito boas e todos com boas intenções para a gente conseguir a Caxias do futuro. Chegamos lá, né? Obrigado. Senhora presidente, muito obrigado pela atenção.